te adoramos, ó Deus. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Saibamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos dá, de parar todas as atividades e estar aqui única e exclusivamente para isso, para tocar nele e sermos tocados por ele. Deus abençoe sua vida neste lugar hoje. Nós vamos para a palavra do Senhor, 1 de Pedro 2, versos 2 e 3, e eu te prometo que hoje a gente termina essa porção. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero te lembrar, enquanto o pastor ainda não desceu, que o próximo domingo nós vamos estar orando por ele, pelo seu aniversário, mas ele mesmo pediu para explicar que não haverá nenhuma apresentação de departamento nenhum, de grupo nenhum, apenas no finalzinho do culto nós vamos estar fazendo uma oração pela vida dele, para que Deus restaure o seu vigor, a sua saúde e lhe proteja em mais um ano de vida, tá certo? Alguns irmãos disseram, mas eu queria muito trazer uma lembrancinha para ele. Então, você não está proibido de fazê-lo. Vai ter uma mesinha ali, caso alguém deseje trazer uma lembrancinha, pode chegar e colocar ali, que depois ele recebe. Mas nós não vamos mais fazer como vínhamos fazendo, de apresentações e tomando o tempo do culto com essas coisas. Nós estaremos aqui para receber a palavra do Senhor. Se Deus permitir, nosso pastor lá de Santos Dumont, pastor Gilmar, é quem vai estar pregando no domingo à noite, se assim o Senhor permitir. Amém, meus irmãos? Então, muito bem, 1 de Pedro 2, versos 2 e 3, nos diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Tua palavra é vida e dá vida. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso entendimento, porque quando nós ouvimos e compreendemos a Tua palavra, nós recebemos vida espiritual, vigor espiritual. Ela é o alimento para a nossa convicção de fé. Então eu te suplico aqui nesta hora, só o Senhor pode fazer isso. Dá-nos compreensão das Tuas verdades. Espírito Santo, com toda a humildade nós te pedimos, fala conosco, Deus, ministra o nosso entendimento. Todos nós reunidos aqui, sabemos, ó Deus, qual que é o propósito desse culto, é estudar a Bíblia Sagrada, e nós temos convicção de que o Senhor está conosco. Tu és o nosso mestre, é o Senhor que ensina a Bíblia para alguém. Então eu te suplico, ensina, ministra a nós nesse momento, para a glória do Teu nome eu te peço, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, por favor. Então, nós vimos no primeiro versículo que o apóstolo está nos ensinando algumas coisas que a gente precisa deixar. E logo em seguida, no versículo 2, ele começa a falar daquilo que nós devemos desejar. A gente já viu durante algumas semanas a respeito desse alimento, que ele precisa ser racional, ele precisa ser não falsificado. Agora nós vamos, finalizando essa porção, focar dessa declaração que o apóstolo Pedro faz. Ele diz que a finalidade, olhe para mim por favor, a finalidade de eu buscar o conhecimento da palavra, que é o leite racional, não falsificado, genuína palavra de Deus, a finalidade não é matar a minha curiosidade, não é me tornar uma pessoa que tem a Bíblia na ponta da língua, simplesmente para mostrar que tenha, mas ela é para que eu vá crescendo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Você vai desejar, como uma criança recém-nascida deseja o leite, você vai desejar esse alimento que é a palavra do Senhor. E por que você vai desejar isso? Porque você está interessado em crescer, em amadurecer, em um desenvolvimento da fé e da conduta cristã que não acontece se não houver o alimento sistemático e aprofundado do conhecimento da palavra do Senhor. Aí Pedro, e eu quero começar por aí, ele fala assim: se é que vocês têm essa convicção de que o Senhor é algo de muito bom na sua vida. E pode parecer assim, chover no molhado, parece que é uma coisa desnecessária de dizer, mas não é.
o apóstolo começa dizendo assim: você vai deixar umas coisas, depois você vai se dedicar a outras coisas, mas você vai fazer isso tudo movido, direcionado, motivado por uma convicção que você precisa ter. Que se você não tiver, não adianta. Nem você vai deixar o que precisa deixar e nem vai adquirir o que precisa adquirir, se você não tiver essa convicção de que o Senhor é tudo de bom na sua vida. De que ter encontrado a Cristo, ou antes ter sido encontrado por Ele, de fato, é uma coisa maravilhosa que te aconteceu. Se o crente não tem essa convicção, se ele ainda não tem essa convicção, se a pessoa ela é um frequentador da casa do Senhor, já há algumas semanas, já há alguns meses, às vezes até alguns anos, mas é uma pessoa que ainda não tem essa convicção, com certeza ela não tem ainda uma visão e uma experiência do verdadeiro Deus na sua vida. Não tem, porque quem o tiver não duvidará disso, de que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, o verdadeiro Deus, o único que é de verdade, poderoso e cheio de amor para conosco. Quem não tem convicção a respeito disso, não vai sair do lugar. Ele pode continuar frequentando a igreja anos e anos, décadas e décadas, mas não vai progredir na sua experiência com Deus. A sua convicção de fé vai estar sempre com tantas interrogações e tantos questionamentos e tantas indagações. A sua experiência como crente, a pessoa vai querer continuar insistindo em dizer que é um crente, que é um nascido de novo, mas de verdade, ela não passou nem do primeiro passo dessa experiência do novo nascimento. Ela não superou a primeira fase, a primeira etapa. Ela continua aberta a tudo quanto sejam críticas e indagações e questionamentos e suspeitas a respeito de Deus e da obra de Deus. De onde ela tira essas dúvidas, esses questionamentos, essas indagações e essas suspeitas? Do poderoso Deus? Não, ela de fato nem o conhece. Ela tira isso tudo de circunstâncias que ela aprende, que ela entende, que ela conhece, por vezes que ela testemunha acontecerem no meio do povo de Deus. E eu preciso que você preste bastante atenção nisso, porque se tem uma coisa que nos dias atuais impede o crescimento de uma pessoa na presença de Deus, é ela ficar paralisada diante dos escândalos. Porque os escândalos são alguma coisa sobre os quais Jesus falou. Ele disse, no final dos tempos haveriam muitos escândalos. E do que ele está falando? Ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando da convivência do povo de Deus. Então ele já anunciou que coisas que não seriam adequadas acabariam acontecendo no meio do povo de Deus. Em nenhum momento ele disse que essas coisas seriam provocadas, produzidas por pessoas que de fato têm uma experiência com ele. Ele várias vezes falou, por exemplo, sobre a presença do joio no meio do trigo. Ele falou sobre o final dos tempos, em que só então o Senhor separará as ovelhas para um lado e os bodes para o outro. Então ele deixou evidente que o agrupamento de pessoas na face da terra que usa o nome de cristão, ele seria realmente numeroso, mas nem todos que usassem esse nome, de fato, são cristãos ou viveriam como cristãos. Então a gente lida com essa situação que Jesus já previu, já avisou, já anunciou, mas nós tropeçamos nisso. E não adianta a gente falar assim, mas se eu nunca tivesse me decepcionado com crente, a minha fé seria mais sólida. As pessoas que estão com uma fé sólida, com certeza nunca sofreram uma decepção com gente que se diz crente, com gente que se diz até pastor. Lamento informar para esses que não há ninguém que esteja crescendo que possa dizer assim, sabe por que eu estou crescendo na fé e cada vez mais convicto da minha vida com Deus? É porque eu nunca passei decepção nenhuma, eu nunca sofri decepção nenhuma, eu nunca vi nada que eu percebesse que estivera fora do lugar, eu nunca fui informado e nem testemunhei nada que fosse impróprio e inadequado para um grupo que se diz o povo de Deus. Não. Todos os que estão enraizando a sua fé na palavra e na presença do Senhor, estão superando.
estão lamentando as coisas que não deveriam acontecer, mas que infelizmente acontecem, mas estão tendo um discernimento e uma compreensão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o povo de Deus, formado por gente de carne e sangue, pessoas limitadas, falhas, falíveis, humanas, redimidas, mas ainda assim seres humanos. E outra coisa é o Deus desse povo. O Deus desse povo é perfeito, é maravilhoso e é cheio de glória. Então, a falha de uma pessoa não deveria me impedir de enxergar a glória que pertence a Deus. E que, de fato, Ele empresta a sua própria obra. E existem muitos que estão tropeçando em erro dos outros. Quando eles fazem isso, eles estão construindo o seu próprio erro. Porque o Senhor não nos manda fazer assim. O Senhor diz assim: quando você observar que há um fraco no meio de vós, tenta ajudar esse que é fraco. Tenta entender que a estrutura dele é essa. Mas um dia, quem sabe, ele vai ser um forte como você é forte. E então ele não vai tropeçar tanto quanto você não tropeça. E se você hoje é um forte lidando com o fraco, seja caridoso, porque amanhã pode ser o inverso. Pode ser que em alguma outra circunstância, o que é fraco numa área não seja fraco em outra, na qual você será fraco. Nós precisamos honrar mais a obra de Deus e o Deus da obra, ao invés de nos deixar levar por esse estilo que infelizmente caracteriza o povo evangélico, que se diz evangélico no nosso Brasil hoje. Porque tem muita gente lá do lado de fora do círculo de convivência da igreja, que malham o povo de Deus, que denigrem a obra de Deus, que desprezam a obra de Deus e o povo de Deus tem. Mas há uma voz muito forte também no meio do povo evangélico, de pessoas que toda vez que abrem a boca para falar da obra de Deus, o fazem de forma indiferente, com desprezo, com descaso, como quem está como um detetive, um espião no meio do povo de Deus, investigando onde é que tem erro, onde é que tem falha, onde é que tem coisa encoberta, onde é que tem coisa suspeita. Eles se colocam nessa posição, eles credenciam a si mesmos como os espiões no meio da igreja. Não, isso aqui tudo é falso, ali tudo é falsidade. Não, aquilo ali tem coisa escondida, ali também tem. Eu vou acabar vendo, eu vou acabar descobrindo. E essa pessoa se sente tão, mas tão esperta. E ela não compreende que enquanto ela se distrai, procurando erro na vida dos outros, ela não enxerga os seus próprios. É uma pena que ela não mire em si mesmo, porque se ela o fizesse, ela enxergaria tantas circunstâncias em si mesmo, na sua casa, na sua estrutura de vida, que também são coisas que não deveriam estar presentes. E mais, mirando nos erros dos outros, ela não consegue enxergar a perfeição de Cristo. Ela não consegue se encantar com a perfeição de Cristo, aquele que de fato é o Salvador de todos nós. Então, quando o apóstolo Pedro fala assim: se você tem essa convicção que ser um crente é bom para você, porque ser um crente é ser um servo de Cristo Jesus, ser um cristão é estar incluído no meio do povo que tem a Deus como seu Deus. Se você tem convicção disso, arregace as mangas e se aprofunda nisso. E amadurece como um crente, e cresce como uma pessoa de fé. Encara isso com responsabilidade. O crescimento não chega na vida de uma pessoa por acaso, não é sorte, é produto e resultado de empenho, de esforço, de trabalho. É alguma coisa que eu devo desejar para mim mesma, eu devo ansiar por possuir. E isso é uma diretriz da palavra de Deus, justamente por quê? Porque o ritmo do crescimento espiritual é alguma coisa que faz parte do projeto da obra de Deus na nossa vida. Porque todos nós começamos como crianças, recém-nascidos na fé. Mas nós não podemos permanecer como crianças.
Nós precisamos amadurecer. E esse amadurecimento vai acontecer na medida e na proporção em que nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E não estou falando no mero conhecimento intelectual. Eu estou falando de uma experiência com as verdades bíblicas. Eu conheço o que a palavra ensina e eu vivencio o que a palavra ensina. Então aí vem a maturidade, aí vem o crescimento. Então o apóstolo Pedro está dizendo, se você tem convicção de que o Senhor é tudo que a Bíblia diz que Ele é, e você tem convicção de que servir a Deus é a trajetória que você quer para a sua vida, não só para hoje, mas para sempre, então você não quer nunca abandonar esse caminho, você não quer nunca desviar desse caminho, você não quer jamais dar as costas para esse caminho, então providencie para que isso nunca aconteça. Se eu perguntasse para a maioria que hoje, você está programando se desviar? Você está imaginando que daqui a 5 anos, por exemplo, você já terá dado a Deus a obra de Deus, estará ao longe, vivendo a sua vida de outra maneira, terá dado as costas para Cristo, você planeja isso? Quem aqui dentro dirá que sim? Nenhum de nós. Todos nós dizemos, jamais, eu não planejo abandonar Cristo. Isso não está nos meus planos. Eu não estou prevendo que lá na frente eu vou deixar de ser um crente. Eu não estou prevendo isso para mim. Ótimo. Mas não prever não basta. Se eu não quero esse destino logo ali na frente, eu preciso providenciar recursos para que lá na frente essa tragédia não aconteça comigo. Porque muitos estão hoje fora do caminho, mas um dia estiveram no caminho. E quando estavam no caminho, não imaginavam, a seu próprio respeito, que um dia se distanciariam do caminho. Mas lá estão eles. E isso não é uma tragédia que acontece do nada. Sempre há uma razão. E o apóstolo Pedro está dizendo, neutralize essa razão. Neutralize a causa de amanhã você vir a ser uma pessoa que tenha se desligado do Salvador. Aproxime-se dele, aproxime-se conhecendo a ele, através da palavra dele. Eu quero ver um texto com você na carta de João. 1 de João, capítulo de número 5, verso 4. 1 de João 5, 4. Primeira de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então olha o que o apóstolo João está dizendo aqui, agora pare de ler, olhe para mim. Então nós estamos falando justamente desse amadurecimento, que o apóstolo Pedro está usando a palavra crescimento, mas quer dizer a mesma coisa. Então se eu amadurecer, se eu crescer espiritualmente, eu terei recursos para esta vitória aqui. A Bíblia está falando aqui de alguma coisa que eu preciso vencer. A Bíblia está dizendo de alguma coisa que eu preciso vencer. Porque se eu não vencer, por ele eu serei vencida. Identifica para mim nesse versículo. O que é que eu preciso vencer? O mundo. Se eu não vencer o mundo, o que vai acontecer comigo? O mundo vai me vencer. E de que se trata vencer o mundo me vencer? Que mundo é esse? Do que se trata? Se trata de um jeito de ver a vida, de um jeito de viver a vida. Se trata de filosofia, se trata de conceitos, se trata de uma ilusão, se trata de um modo de ver a realidade que é mundano. Que é em desacordo com a palavra de Deus. Por isso o comportamento daqueles que não são regenerados, gerados de novo, é um comportamento mundano, carnal. Por quê? É a maneira como se vê a vida, é como se enxerga a vida, é como se entende que as coisas precisam ser. Isso está em volta de todos nós. E às vezes é uma maneira de viver interessante. Às vezes é uma maneira de viver atraente, às vezes é uma maneira de viver que parece ser legal, parece ser agradável, parece ser prazerosa. Esse é o mundo, vivendo mundanamente diante dos meus olhos.
Esse é o mundo vivendo mundanamente, numa falsa liberdade diante dos meus olhos. Esse é o mundo conversando comigo o tempo todo, seja lá na escola, seja no trabalho, seja na parentela, seja através das mensagens que vêm pelos filmes, pelas novelas, pelas canções que são cantadas no lugar onde eu habito. Esse mundo conversa comigo e esse mundo me esfrega no nariz a sua liberdade, os seus recursos. Aonde pode ir, o que pode fazer, como pode viver, o que pode experimentar, é assim tão abrangente, são tantas as possibilidades, são tantas as oportunidades, os limites estão cada vez mais reduzidos, tudo é tão aceito, é tão aplaudido, é tão permitido. Esse mundo está conversando comigo o tempo todo, de segunda a segunda-feira. Esse mundo está me demonstrando um jeito dele de viver, um jeito irreverente, sem ter que prestar conta a Bíblia nenhuma, sem ter que prestar conta a Criador nenhum. Esse mundo cria um monte de novidades que parecem tão cheias de satisfação. João disse assim: você tem que vencer esse mundo, porque se você não vencer, ele te vence. E a gente sabe que isso não é exagero da parte do apóstolo. De fato, há situações em que parece que nessa queda de braço nós estamos sendo derrotados. Há momentos em que nós observamos certas coisas e nós lá na nossa natureza adâmica, ainda existente em nós, nós começamos a cobiçar, a imaginar. A gente pode não ir, não praticar, não experimentar, mas o nosso imaginário ele viaja, ele imagina. Então muitas vezes a gente não vai praticar, não vai experimentar. Então o que a gente faz? Eu vou me divertir aqui vendo cenas de personagens que estão fazendo essas coisas. E a gente não discerne a gente mesmo. A gente não discerne a gente mesmo. A gente não percebe, meu pai, o mundo está me arrastando, o mundo está conseguindo me encantar. Se João dissesse assim: se você conhecer bastante a palavra de Deus, você vai vencer Satanás, sabe, de uma maneira que demônio nenhum vai parar na sua frente. Aí a gente pensaria: isso me interessa, porque de Satanás todo mundo tem medo, não tem? Fala a verdade, se a pessoa falar assim: olha, eu vejo vulto, eu ouço vozes, tem demônio me perturbando, eu coitadinho não consigo nem dormir, eu vejo sentado na beirada da minha cama e fala comigo, e é uma perturbação dos infernos, e eu morro de pavor, de pânico. Se tivesse alguma coisa para me libertar disso. Do diabo as pessoas têm medo, mas as pessoas não têm medo do mundo. As pessoas não se assustam com o mundo. Do mundo a gente não tem medo. O mundo a gente não enxerga como um adversário que precisa ser destruído, esmagado, derrotado por nós. Toda vez que se fala de pecado nesse altar, quantas e quantas vezes as pessoas imaginam: mas que exagero, é sempre exagero. Nós estamos falando do perigo que o mundo representa. O mundo está decididamente com uma missão de nos afastar de Cristo e da santidade a qual Cristo nos leva. Por isso o apóstolo João diz assim: há uma vitória que nós precisamos conquistar e confirmar dia após dia. É a vitória contra o mundo. Porque se nós não estivermos engajados nessa guerra para vencer, nós simplesmente estamos decretando o nosso futuro. Daqui a 2, 3 anos, 4 anos, ou 2 meses, 3 meses, 4 meses, a hora que o mundo quiser, Ele fala na nossa cara: eu te deixo aí por enquanto, mas eu vou tirar você daí, e vai mesmo, não, mas mais poder tem Deus, eu sei disso, mas a quantos o mundo veio e buscou e tirou? Mas quem que o mundo consegue arrastar dessa maneira?
aqueles que não desenvolvem a sua experiência com Deus, aqueles que não abrem os olhos, não entendem, gastam tempo demais criticando a igreja, gastam tempo demais criticando outros crentes, gastam tempo demais investigando, gastam tempo demais querendo dar sua própria opinião sobre tudo quanto é assunto e não entendem. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra e há adversários terríveis que podem acabar com a nossa liberdade em Cristo Jesus. E se nós não entendermos isso, nós simplesmente vamos ficar igual sonsos, enquanto o mundo agradece e nos arrasta para longe da salvação. João diz assim, isso é individual. O marido não vence o mundo pela esposa. A esposa não vence o mundo pelo marido. Os pais não vencem o mundo pelos filhos. Os filhos não vencem o mundo pelos pais. O pastor não vence o mundo pelo rebanho. O rebanho não vence o mundo pelo pastor. É uma guerra individual. É personalizada. Ela é personalizada. Tem coisas nesse mundo que não adianta nem Satanás vir com aquilo para o meu lado, que eu só olho com desdém e falo, você está de brincadeira. Não, você só pode estar de brincadeira. Você acha que isso aí me tenta? Mas ele vai achar alguma coisa que me tenta. Ele vai sempre achar alguma coisa que tenta todos nós. Uma coisa é a mim, aquilo que me tenta não tenta você, aquilo que te tenta não tenta a mim. Mas o adversário que é aquele que detém o poder da filosofia mundana na terra, ele estuda, pastor Roberto está sempre falando nisso, ele investiga, ele estuda, ele observa cada um de nós, ele sabe, ele conhece as coisas nas quais eu sou fraca, ele sabe as coisas nas quais você é fraco. O único que não tem fraqueza em aspecto nenhum é o Todo-Poderoso. Nós temos fraquezas. Por isso o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, diz, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Mas é óbvio que Ele vai me ajudar quando Ele vê que eu estou empenhado em lutar essa guerra. Eu preciso me conscientizar que quer eu lute ela ou não lute, eu estou nela. Se eu não quiser me envolver com ela, não faz diferença nenhuma, eu estou nela. Eu vou facilitar para o adversário que usa o mundo para me derrotar e eu serei derrotado. Enquanto você ouve o que eu te digo nessa noite, eu tenho certeza, você consegue lembrar de alguém aí que o mundo venceu. Talvez você mesmo seja uma pessoa que em algum tempo da sua vida o mundo venceu. Mas Deus está te dando graça de voltar. Muda a tática agora, pelo amor de Deus. Aprende alguma coisa agora. Não dá as mesmas bobeiras, não deixa as mesmas brechas abertas. Não seja como foi das outras vezes, vai cair de novo, você vai cair outra vez. O que é isso, pastora? Isso é a realidade. A realidade é que se nós não tomarmos parte nesta batalha, ninguém vai lutar ela e ganhar ela por nós. Irmã, vocês não vão trazer fulano de volta, fulano afastou da igreja. A gente já fez contato, a gente já visitou, a gente já orou, a gente já falou, a gente já ministrou. Alguma coisa que não cabe a gente, cabe à pessoa. Cabe a cada indivíduo. Então João está dizendo assim, você precisa ter uma fé que vença esse mundo. A vitória que vence o mundo é a sua fé. De que fé que ele está falando? Ele está falando de convicção. Ele está falando de convicção. Eu preciso ter convicção em quê, João? Eu preciso ter convicção na palavra que me ensina como que eu devo guerrear contra o mundo. A palavra que me ensina por que as coisas mundanas, que têm aparência tão divertida, tão agradável, tão inofensiva, por que eu devo fugir delas? A palavra me explica, a palavra me dá outra visão de mundo, a visão divina. A palavra me ajuda a discernir as coisas como Deus as discerne, ver perigo onde de fato tem perigo. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. Ainda que filósofos, ainda que cientistas, ainda que os PhDs não sei do quê, de que área
na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu trabalho incansável de pesquisas e investigações, eles tenham a sua versão das coisas. Eu preciso saber, ninguém supera Deus em sabedoria. Ninguém supera Deus em conhecimento. Ninguém supera Deus no saber. E Ele nos explica o perigo das coisas na sua palavra. E quando Ele diz, foge disso, o que eu deveria fazer? Simples assim. Como é que eu guerreio contra o mundo, pastora? Só isso, obedecendo a palavra. Só obedecer a palavra. Mas, Senhor, eu estou com muita vontade. Decide quem está no trono. É Ele ou a tua vontade? É só você decidir isso. Porque essa vontade, enquanto nós formos humanos, talvez a gente vai ter que ir lidando com ela. Mas nós não temos que obedecê-la. Nós não somos escravos de nós mesmos. Nós somos servos do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus insistiu tanto na questão da obediência. Porque tem hora que eu não vou estar com vontade de obedecer. Mas ainda assim eu vou obedecer. Por quê? Porque eu confio mais nele do que em mim. Eu confio mais nas verdades dele do que nas minhas. Eu confio mais na sabedoria dele do que na minha. No discernimento dele do que no meu. Eu já entendi. Ele é totalmente confiável. Então eu não deveria questionar. Eu só deveria estudar, ouvir a voz do Senhor e dizer sim, Senhor. João diz assim, há um mundo lutando, guerreando contra você. Um dos dois vai vencer. Não há como nivelar. Um vai vencer. Ou ele vence ou você vence. Se você estiver decidido a vencer o mundo. Por isso que Pedro está dizendo lá, você vai desejar ardentemente esse conhecimento. Porque ele é que vai fazer você ter esse crescimento. Esse aprofundamento na sua convicção. Eu estou triste porque eu estou passando problema. Eu estou triste porque eu estou passando problema. Mas o problema pode provocar em mim tristeza. Não abala minha fé em Deus. Eu estou muito chateado com uma coisa que aconteceu comigo lá dentro da igreja. Eu posso estar muito chateado com uma coisa que aconteceu comigo lá dentro da igreja. Isso me deixa chateado. Mas isso não abala a minha confiança no meu Deus. A gente tem que saber separar uma coisa da outra coisa. Senão, meus irmãos, vão nos derrubar muito facilmente. Se nós insistirmos nessa infantilidade de continuar nos apegando a críticas. Sabe? Como se nós fôssemos assim, não, eu sou exigente demais. Até hoje eu não achei uma que me serve. Por favor. O Senhor se agrada dos humildes, não é dos arrogantes. Nós já temos que agradecer todo dia, de joelho no chão e boca no pó, dizendo obrigado, Deus, por me aceitar no meio do teu povo. Porque se lá todo mundo é imperfeito, o mais imperfeito de todos sou eu. E o Senhor não me rejeitou. Amém, meus irmãos? Ainda dentro de 1 de João, agora no capítulo 2. Capítulo 2, o verso 14. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E vocês... Olha as afirmações que o mesmo apóstolo João está fazendo agora. Eu vos escrevi paz, aí ele está envolvendo a família inteira. Ele está dizendo, eu vos escrevi paz, porque vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Então ele está conversando com famílias onde os pais já servem ao Senhor. Ele está dizendo, vocês já sabem que Deus é bom e que servir a Deus é bom para você. Segundo, eu vos escrevi jovens, porque vocês são fortes. Por que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus está em vocês. Porque vocês têm a força de alguém que tem a palavra de Deus, vocês já venceram o maligno. Então lá em 5:4, João diz que eu tenho que vencer o mundo. Aqui em João 2:14, o João está dizendo que alguns jovens já venceram o adversário, Satanás. Acho interessante a maneira como o Espírito Santo manda que João escreva isso. Porque normalmente a gente imagina que as grandes atitudes de combate ao diabo, elas são feitas pelos pais, pelos adultos, pelos maduros dentro da igreja. A gente imagina que o jovem é alguém que
A ele são feitas muitas concessões, porque ele tem pouca idade, e então a pouca idade justifica as tantas falhas, e a pouca idade justifica a inconstância, e a pouca idade justifica a falta de profundidade nas coisas. Mas o apóstolo João está dizendo, e de verdade, a obra de Deus não tem barreiras de faixa etária. Se uma pessoa tiver sede de Deus, ela vai ser abastecida da presença de Deus. Pode ser um menino, pode ser um moço, pode ser um ancião, não importa. Deus diz assim, eu serei achado de todo aquele que me buscar. Então o apóstolo está dizendo, aos jovens aos quais ele está se dirigindo, ele diz assim, eu tenho visto, vocês são fortes. Ele estava se dirigindo aos jovens da sua época, que estavam sendo alcançados pelo Evangelho, e estavam se rendendo a Jesus Cristo. E então João os observando, escreve essa carta e diz para eles assim, eu tenho visto isso, jovens, vocês são fortes. E ele não estava, certamente, ele não estava falando da força física do jovem, da força biológica de alguém, que tem o seu organismo ainda tão pouco gasto. Não, ele está falando de outro tipo de força, porque logo em seguida ele vai falar de qual combate esse jovem está envolvido. Ele está dizendo, vocês têm combatido com o diabo, vocês têm combatido com o maligno, vocês têm enfrentado o combate com o adversário. E mais do que isso, vocês não apenas têm combatido, mas vocês têm derrotado ele, vocês têm vencido ele. Olha que coisa maravilhosa, se ele estivesse falando isso das mulheres de oração da igreja, alguém diria, não, mas é isso mesmo, mulher de Deus, mulher de oração, tem muita vitória para contar. Se estivesse falando dos homens da igreja, então se diria, não, mas é isso mesmo, são homens maduros, conscientes, responsáveis com as coisas de Deus, eles têm muita bênção para contar. E certamente se ele falasse dessas duas classes de pessoas, ele poderia dizer. Mas ele está focando na juventude cristã daquela época. E ele está dizendo, sabe por que vocês são fortes? Porque vocês amam a palavra. Vocês buscam a palavra. Vocês têm prazer no conhecimento da Bíblia. Vocês têm fome e interesse por estudar a Bíblia. Então, quando o Satanás coloca diante de vocês as suas investidas, as suas propostas, vocês têm argumento, vocês têm informação bíblica. Vocês têm cultura bíblica na mente. Vocês têm entendimento de Bíblia. Vocês sabem o que está escrito. Então, quando a pessoa vem com a farofada dela, você faz comparação do que a pessoa está falando com aquilo que você estudou. Por isso, o inimigo não te derrota, jovem, porque você está com a palavra na sua mente e no seu coração. Você está com a palavra porque sorte? Não, você pagou o preço para obter, para receber a palavra. Você foi atrás da palavra, você desejou ser um jovem crente, mas não apenas aquela casca sem conteúdo, não apenas aquela embalagem sem consistência qualquer. Você olhou para você mesmo e você pensou, eu sou tão jovem, mas eu sou tão jovem. Oh, mas quer saber de uma coisa? Eu quero me dedicar àquilo em que eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra de Deus. E então eu vou me dedicar àquilo em que eu acredito. Vocês são fortes e têm vencido o maligno. Por que vocês têm conseguido isso? Porque a palavra de Deus está em vocês. Tudo aquilo que a gente estuda na Bíblia Sagrada, meus irmãos, é como a obra de Deus funciona e avança na vida das pessoas. Há quem esteja arrancando os cabelos da cabeça pensando, como é que nós vamos fazer com os jovens da igreja? Como é que nós vamos conseguir mantê-los, sabe, empolgados na igreja? Como é que nós vamos mantê-los leais na igreja, firmes na igreja? Inventa uma coisa qualquer. Tem que inventar, inventa um evento, inventa um trabalho, inventa uma festa. Jovem é outro papo, jovem é outra coisa. Jovem não aguenta coisa muito parada. Jovem quer ritmo, quer movimento, jovem quer novidade. E há quem diga assim, eu não fico, eu quero um lugar que me ofereça alguma coisa. Nossa, eu estou assim cheio de vigor, eu sou jovem. Eu não posso ficar numa igreja com uma paradeira dessa.
E alguém vai cair nesse discurso e vai começar a inventar moda para agradar o jovem. Inventar novidades dentro da igreja, e de repente o recinto sagrado já não tem mais nada de sagrado, de repente se arrasta as cadeiras todas, e então é um trabalho para os jovens. Jovem é jovem gosta disso e daquilo. Faz uma pesquisa aí de que jovem gosta, procura pesquisar no meio dos nossos, o que eles preferem, e vamos oferecer um banquete, um self-service, vamos tentar agradar essa meninada, a gente faz qualquer coisa para não perder eles. Errado. Totalmente errado. Eles é que tem que fazer qualquer coisa para não perder o evangelho. Está totalmente errado. Está totalmente fora do contexto. Porque o menino e a menina que tem a oportunidade de conhecer a palavra na sua pouca idade, deveria dobrar os joelhos por terra e dizer: Senhor, é graça demais para a minha vida. Deveria sentar-se com seus pais e saber quais foram os caminhos tortuosos pelos quais seus pais tiveram que passar na vida, porque não foram alcançados na pouca idade em que eles estão tendo essa oportunidade. Deveriam amar Jesus mais do que qualquer pessoa. Por quê? Porque eles dizem assim: o Senhor se apresentou a mim tão no comecinho da minha vida, e eu vou ter tantos anos para me dedicar ao Senhor. João está dizendo: há uma guerra contra o maligno. Há um combate contra o maligno. Sabe quem é que vence esse combate? Quem tem a palavra. Quem tem o conhecimento da palavra. Pedro está dizendo assim: busca o conhecimento da palavra. Deseje para quê? Para crescer. Afinal de contas, você não quer esmorecer, quer? Você não quer desviar amanhã ou depois, quer? Claro que não. Então, se você não quer desviar, você quer permanecer. Se você não quer minguar até acabar de vez, então você quer crescer. Porque ou você quer uma coisa ou você quer outra coisa. Pedro está dizendo: é você que tem que dizer o que você quer. É você que tem que definir o que você quer. Eu quero permanecer. Ato contínuo. Confessou, é isso que você quer? Arregace as mangas e cresça na sua convicção, na presença de Deus. Porque não basta querer. Tem um trabalho, tem um labor, tem uma dedicação. Ninguém cresce sem investir nisso, sem se dedicar a isso, sem desejar de tal forma que de fato tome atitudes práticas para crescer. Eu preciso que você entenda do que se trata nessa noite. Só há duas possibilidades: ou nós vamos crescer na fé, ou nós vamos morrer na fé. Será que alguém entendeu isso? Eu fico no meio do caminho. Não se engane, ninguém fica no meio do caminho. Não, mas eu tomei essa decisão, eu vou ficar no meio do caminho. Você acha que vai, mas não vai. Ninguém fica no meio do caminho. Ou você está no caminho ou fora dele. Nossa, mas você é muito radical. Não sou eu, foi Jesus que falou. Quem não é comigo, está contra mim. Olha o que Jesus, olha a leitura que Jesus faz. Quem não é comigo, aliado comigo, aliançado comigo, e demonstra isso se dedicando a esse relacionamento, quem não está comigo é meu adversário. É meu adversário. Está contra mim. Não, senhor, eu tô contigo, não estou na igreja. Quem não está contigo é os que não vêm na igreja. Não. Mesmo os que estão dentro da igreja, Jesus estava falando nesse momento com os discípulos. Ele está dizendo: dentre vocês, quem não está comigo está contra mim. Mas, olha, eu tenho testemunhas que eu não perco um culto. Não, você está na igreja, mas não está comigo. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Quem não está comigo está contra mim. Quem não está crescendo está morrendo. Eu não sei o que vai precisar acontecer para a gente despertar, meus irmãos. Para os crentes dos nossos tempos despertarem.
as coisas conforme chegam aos nossos ouvidos, do que está acontecendo na face da terra hoje, as circunstâncias políticas do planeta, as circunstâncias biológicas do planeta, as circunstâncias espirituais das pessoas no planeta, tudo isso está gritando aos nossos ouvidos. Esse mundo está muito perto do fim. Não é terrorismo e fatalismo, não, é questão de interpretar os tempos. Sabe quantas pessoas têm na face da terra hoje o poder de simplesmente provocar destruição em massa no nosso planeta? Eu não saberia te contar quantas, de tantas que já são. Ou porque elas detêm armas biológicas que elas podem simplesmente soltar na atmosfera e todo mundo, sem saber de onde vem a doença, morre. Multidões, milhares e milhares. Quantos detêm nas mãos o poder de acionar um botão que seja, para poder liberar suas ogivas nucleares, suas bombas atômicas? O mundo, os homens só não fizeram tudo o que eles podem fazer porque Deus está travando. Mas o nosso mundo hoje já tem potencial para a terceira grande guerra. E esse mundo não vai suportar uma terceira grande guerra. Porque aquelas que passaram, dizimaram números incalculáveis de vidas e as armas eram muito inferiores às que tem hoje. Como que o homem na sua inteligência já produziu hoje, simplesmente se extermina a espécie humana na terra com muito pouco tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias da misericórdia de Deus para com esse planeta, para com essa espécie humana. Não é tempo de perder oportunidades, de receber a palavra de Deus e entender, o Senhor está me despertando. Eu tenho sido realmente um crente descomprometido. Porque nós temos o alimento que nos faz crescer. Resta saber é isso. Quem está interessado em crescer? Eu gosto muito de cantar. Maravilha! Mas não é isso que faz crescer. O que faz crescer é o conhecimento da palavra do Senhor. Nós não temos para onde correr, ou nós começamos a sistematicamente estudar a palavra de Deus, dar ouvidos à pregação da palavra de Deus, ou nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos naufragar na fé, nós vamos ser arrastados para longe da salvação. O João está dizendo, os jovens eles têm condições de vencer o maligno, basta que tenham a palavra. Mas olha o que está acontecendo na vida desse menino, dessa menina, por uma única razão. Não tem a palavra, ou se tem, não obedece a palavra. Não precisava estar acontecendo nada de ruim na vida dos nossos meninos. Como não precisava estar acontecendo na vida dos pais desses meninos. Na vida do povo de Deus, fala a verdade. Nós podíamos estar amargando sofrimento, sim, mas por causa de perseguição, por conta da nossa fidelidade a Cristo. Não por erros e escolhas erradas que nós fazemos. Porque nós temos a iluminação da palavra de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agora tem um detalhe. Nós precisamos reconhecer que nós temos que pedir ajuda ou aceitar ajuda para ter esse conhecimento. Vem comigo para Atos, por favor. Atos capítulo 8. A partir do verso 29. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te, desculpem, a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como eu poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus Cristo. É um texto muito bonito, está no livro de Atos, quando o diácono Filipe é usado por Deus nessa experiência. Olhe para mim, por favor. Tá bom, pastor, então eu já entendi. Ou eu vou crescer ou eu vou morrer na fé. Tá. Eu, para crescer, preciso adquirir o conhecimento da palavra. Não apenas o entendimento na minha mente, mas também a experiência com a eficácia dessa palavra. Tá. Agora, será que eu posso falar a verdade? Eu leio, eu não entendo nada que eu leio. Isso não é um problema de quando eu não era convertido. Eu já sou convertido. Mas eu não consigo aprender. Então eu posso só decorar? Já resolve? Tudo começa com a leitura. E memorizar é tudo de bom. Mas o imprescindível é compreender. É discernir o que está sendo dito. E aqui tem a experiência de um moço que ele, embora não entendesse nada da Bíblia, mas ele continuava lendo. Ele continuava lendo, mas ele lia e não entendia nada. Mas não é porque não entendia que ele parou de ler. Mas ainda que continuava lendo, não entendia nada. Aí um belo dia o Senhor resolve o problema dele. O Espírito Santo promoveu o encontro dessas duas pessoas. Tirou Filipe de uma cidade onde ele estava ministrando a palavra e colocou no íntimo dele que ele deveria se dirigir para uma região desértica. Quando ele lá estava, o Senhor lhe apontou uma carruagem e disse assim: aproxima-se daquele carro. E então Filipe se aproximou, e quando ele chegou, ele viu que lá dentro estava sentado um moço, e esse moço estava lendo uma porção da Escritura. Aí o Filipe começa a entabular a conversa com ele e pergunta assim: você está entendendo o que você está lendo? O Filipe não se identificou, o rapaz também não. O Filipe só começou assim, perguntando dessa maneira: eu observo que você está lendo, e eu te pergunto uma coisa, você entende o que você está lendo? Aí o Lucas, que está registrando esse momento, ele diz qual que era a porção das Escrituras que nesse momento o moço estava lendo. Era uma porção lá do livro de Isaías, que falava da pessoa de Jesus Cristo. Aí o rapaz vira para o Filipe e fala assim: eu ler eu posso, porque eu sei ler, então eu consigo ler sozinho. Mas entender eu não consigo sozinho. Ler sozinho eu consigo, porque eu aprendi a ler. Mas entender sozinho eu não consigo. Então eu só tenho feito aquilo que eu consigo. Eu tenho lido, eu leio sempre, sistematicamente, mas entender sozinho eu não consigo. Aí então ele convidou o Filipe e o Filipe começou a explicar para ele as Escrituras. Ali foi derrubado por terra o impedimento que aquele homem tinha de absorver o ensinamento das Escrituras. E a palavra diz que, começando do texto aonde o moço estava lendo, o Filipe começou a explicar várias coisas da Bíblia para ele. Agora eu te pergunto: o Filipe nasceu sabendo? O que o Filipe estava ensinando para aquele moço, ele nasceu sabendo? Como é que ele aprendeu então? Alguém ensinou para ele. E o alguém que ensinou para ele nasceu sabendo? Como que esse alguém que ensinou para ele tinha para ensinar então? Alguém ensinou para ele. É assim que Deus faz a obra dele acontecer na terra desde sempre. Foi assim que ele fez que a palavra dele não se calasse nesse planeta. Depois de 6.000 anos de história da espécie humana na terra. Uma geração passa informação para outra geração. Uma geração ensina a próxima geração. O Senhor Deus iluminou pessoas para que elas entendessem a verdade, registrassem a verdade e ministrassem a verdade. Hoje eu estou vivendo a minha vida com Deus, aleluia! Ele me livrou de uma história de vida tenebrosa, glória a Deus! Mas espera aí, eu estou hoje num caminho que, se eu não tomar cuidado, eu saio dele de novo. Aí Pedro está me falando assim: para evitar de lá na frente tu sair desse caminho, você tem que adquirir o conhecimento da palavra. Porque você vai aprofundar a tua convicção de fé e ninguém vai te arrastar para longe do teu Deus. Aí eu digo para Pedro assim: Pedro, é difícil demais entender isso aqui.
Eu tenho ouvido a palavra e eu tenho estado nas pregações e até quando alguém prega eu entendo alguma coisa. Mas eu leio assim, regularmente, todos os dias, eu leio. Mas eu não entendo quando eu leio. Então o que é que o Senhor providencia? O que é que o Senhor providencia? Efésios 4:11 é o que o Senhor providencia para resolver esse meu problema. Do mesmo jeito que ele resolveu com o eunuco no livro de Atos. Efésios 4:11. E ele mesmo, está falando de Jesus Cristo, é de quem está falando os versos anteriores. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. E quero ler o versículo seguinte. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, se eu não conhecer a tua palavra, eu vou morrer. Então eu preciso conhecer. Mas eu leio e não entendo. Então não tem como resolver, eu vou acabar morrendo. Não, ele proveu para a igreja. Ele presenteou a igreja. Pessoas às quais ele conferiu capacidade de entender e de explicar as Escrituras. A partir de quando ele faz isso? Desde sempre. Ele providenciou para que na face da terra houvesse homens, por ele escolhidos e capacitados, para ensinar outros as verdades bíblicas. Mas como nós ouvimos na pregação de domingo, ele escolheu usar homens. Então não adianta brigar e falar, mas não tem homem digno de pregar para mim. Todo mundo erra, todo mundo é pecador. É isso mesmo. Foi assim que ele resolveu. Porque a excelência não está no vaso, a excelência está no conteúdo do vaso, a santa palavra do Senhor. E então o Senhor Jesus providenciou, capacitando pessoas nas igrejas, para que houvesse o dom do ensino, houvesse o ministério do ensino. Pessoas existem na igreja que elas acham que têm esse dom, mas elas não têm. Porque o dom do ensino, conforme Deus o dá e o usa, não é para confundir as pessoas, é para esclarecer. Tem pessoas que elas ouvem alguém ministrando a palavra, a única coisa que elas sabem dizer, eu não concordo. Eu não concordo. Elas querem acreditar que elas têm um dom mais especial, elas sabem mais e têm mais para ensinar. Dificilmente, porque eu posso até não entender com clareza o que aquele pregador, o que aquele professor está falando, mas se eu tenho o chamado de Deus para o ensino, uma das primeiras coisas que Deus vai me ensinar é honrar o vaso que Deus estiver usando. É abaixar minha crista e entender. Tem coisas que o meu Deus explicou para ele que não explicou para mim e vai me explicar através dele. Porque a nenhum de nós Deus entregou a compreensão cabal, total. Ele distribuiu a sua revelação. Por isso você precisa de mim para aprender a palavra. Por isso eu preciso de você para aprender a porção que Deus ensinou para você e não para mim. Não há como o Espírito de Deus nos corromper. Ele não nos dá talentos para com os talentos dele nos corromper. Há quem diga assim, eu estudo muito, eu até já fiz teologia, mas eu não ganho oportunidade nessa igreja para ensinar. E dificilmente vai ganhar, não só nessa ou em qualquer outra. Porque provavelmente se está observando que o caráter e a conduta dessa pessoa é deselegante, não é gentil, não é honrosa, não é respeitosa para com o vaso que Deus estiver usando. Qualquer pessoa que Deus usar, ela é imperfeita, mas não despreze o vaso que Deus usar. Porque a excelência não é do vaso, a excelência é da palavra e do poder de Deus.
Como o pastor dizia aqui no domingo, por vezes nós, na emoção de estar sendo usados por Deus na pregação, nos confundimos com o nome de um personagem, nos confundimos com a concordância dos verbos, nós nos confundimos porque, você não tem noção, é muito tremendo esse momento. E há quem numa pregação de 1 hora, não observa quase nada do que foi dito, mas a falha que o pregador cometer, essa não vai passar despercebido. E quando amanhã ele tiver que comentar a pregação com alguém, é sobre a falha que ele vai lembrar de comentar. Jesus Cristo está dizendo através do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, Ele mesmo distribuiu talentos dentro da igreja. Homens e mulheres que Ele levanta para através deles ensinar. E qual que é o propósito? No versículo 12 está dito. Com que propósito, Senhor? O Senhor estabelece pessoas na igreja para ensinar a Tua palavra. Para o aperfeiçoamento dos crentes. Não está aí no versículo 12? Qual a finalidade do Senhor capacitar pessoas para isso? A finalidade não é distrair. A finalidade não é provocar admiração para aquele que está sendo usado. A finalidade é o aperfeiçoamento dos que estão aprendendo a palavra do Senhor. Por isso nós temos essa responsabilidade com uma coisa que o Senhor Jesus estabeleceu no início da estrutura da igreja na terra. O discipulado. Quem estabeleceu isso? Jesus Cristo. O treinamento para o crente, a estruturação da vida de um crente, porque não é do interesse de Deus que hajam crentes frágeis, fracos, inconstantes, ora caindo, ora levantando. A vontade de Deus é que todos que estão sendo estabelecidos por Deus sejam colunas na casa do Senhor, sejam instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso, alcançando-os lá de fora para o mesmo evangelho, para a mesma promessa de vida eterna com Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero crer que nós estamos compreendendo. Pedro está dizendo, se você não tem dúvida, você sabe que é isso que você quer, porque Deus é bom para você, servir a Deus é bom para você, ninguém está te obrigando a isso, você chegou a essa conclusão, você não tem dúvida sobre isso, e então você está programando continuar servindo a Deus para o resto da sua vida nessa terra, se esse é o seu caso, a necessidade urgente, urgentíssima, conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas eu leio e não entendo. Você sabe, pelo menos nós aqui temos um programa de discipulado. Você tem 2 dias da semana, 2 horários para você escolher. Ou quarta-feira ou domingo de tarde. Mas você pode ter alguém na sua frente para esclarecer você. Para estudar a Bíblia junto com você. Para tirar suas dúvidas. Para crescer junto com você no conhecimento da palavra. Ah, eu já fui numa aula e não gostei. Complicado, não é? Por quê? Ah, porque eu achava que o professor tinha que falar assim ou não sei mais o quê. Ah, não imagine que nós estamos aqui nos descabelando, tentando agradar um e outro com os estilos da sua preferência. O nosso cuidado mais profundo é que o ensinamento seja a genuína palavra do Senhor. As pessoas que estão diante de nós, às quartas e aos domingos, elas são doutores de Bíblia, elas já sabem tudo que a Bíblia tem para ensinar? Não, porque tanto eles são professores, quanto também eles são alunos. Até quando eles vão ser alunos? Enquanto vida eles tiverem. Próximo domingo mesmo, às 8h30 da manhã, todos os professores que dão aula nesses trabalhos vão estar conosco, e nós estamos estudando junto com eles, ensinando, orientando, esclarecendo, porque ninguém nasceu sabendo. Mas Deus costuma honrar aqueles que se dedicam a ser instrumento nas mãos dele. E eu te aconselho no final desta ministração, aprenda a honrar também. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida com Deus. Eu procuro não perseguir pessoas que Deus esteja honrando. Isso pode ser perigoso. O bom é não perseguir a ninguém. Mas você quer ver uma coisa tenebrosa? É a gente se levantar para derrubar alguém que Deus esteja usando. Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos clamar.
Feche os seus olhos, por favor. Talvez ainda alguns de nós possam dizer assim: meu problema não é falta de conhecimento. Com certeza eu não sei tudo que poderia saber, mas eu sei alguma coisa. E talvez então o meu problema seja saber eu sei, apenas não obedeço. Aí não há quem possa nos ajudar. Aí não há quem possa nos ajudar. Mas não adianta eu falar assim: é melhor eu nem aprender mais, eu não estou dando conta de obedecer nem o que eu já aprendi. O Senhor Deus não vai gostar dessa postura também. Ele está colocando diante de nós, irmãos, a verdade ou a mentira. O que é que nós queremos? Nós temos a verdade de Deus ou a mentira do mundo. Nós temos a vida de Deus pela sua palavra ou a morte. Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós. E nós precisamos entender, se tem alguma coisa da qual nós temos que tomar todo o cuidado na nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus. Por favor, feche os seus olhos, nós vamos orar. Você pode começar, por favor? Você pode pedir ao Espírito Santo um despertamento na sua vida? Você pode pedir ao Espírito Santo um tratamento diferente no seu coração? Não diga assim: eu já sou crente há mais de 10 anos, eu tô bonito na fita. Olha, peça ao Espírito Santo que te dê a graça de observar a você mesmo. O caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é maravilhoso. O caminho que Deus propõe para nós é o caminho maravilhoso. Não adianta ou não basta conhecer esse caminho e não andar nele. Ore, 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 peça ao Espírito de Deus que Ele sensibilize o teu próprio coração. Peça a Ele que te ajude naquilo que você tem fraquezas. Diga para Ele que você precisa, entende que precisa mudar o seu ritmo, a sua postura, a sua preferência para com as coisas espirituais. Tu és o Deus que trata conosco, amado Senhor. É o Senhor que nos capacita a discernir nós mesmos e a discernir ao Senhor e a Tua palavra. Completa a Tua obra nesta noite, eu te peço. O Senhor já nos fez entender que te servir é muito bom, que ser cristão é muito bom, que andar no caminho de Cristo é o que nós queremos para nós, não apenas hoje, mas para o resto da nossa vida. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus, moços e moças de Deus, e nós estamos compreendendo, Senhor, que para que isso seja verdade, nós temos que enraizar a nossa fé, aprofundar a nossa confiança, ter conhecimento da Tua palavra. Nós te suplicamos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que a Sua verdade, Senhor, seja o maior desejo do nosso coração. Abençoe essa igreja, esse povo, Deus. O Senhor tem nos visitado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos mostrado a Tua verdade, a Tua vontade. Age na nossa vida de uma tal maneira, Senhor, que de fato nós sejamos convertidos ao Senhor, inteiramente voltados para o Senhor. Que a vida contigo seja prioridade máxima para nós, que não sejamos desmazelados nisso, que não sejamos indiferentes a isso, mas que sejamos zelosos, buscando a face do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. E dessa forma, Deus, possamos viver a vitória sobre o mundo e sobre o diabo, e nada nos afaste do amor de Deus, nada nos tire da presença do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Passo a palavra ao pastor. Convido você para estar conosco num dos nossos grupos de discipulado. Amanhã, quarta-feira, tem vários endereços ali onde você possa ir. Mas se no meio de semana não for bom para você, a nossa classe dominical funciona a partir das 6 da tarde. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos terminar o nosso culto dessa noite. Vamos voltar para nossa casa abençoado por Deus. A gente precisa todo dia ouvir, irmãos, essas palavras que trazem para nós vida. Jesus, no capítulo 6 de João, ele disse sobre isso. Esta palavra aqui, ela é vida. Tem espírito nessa palavra. Por isso, quando você ouve, você percebe que não é implicação do pregador,